E hoje nós vamos falar de um assunto que todo mundo gosta, que todo mundo quer estar antenado, que é a questão da estética, a cosmética, do empoderamento feminino, da beleza, da autoestima, da saúde. E nós estamos recebendo hoje duas especialistas, na verdade. Uma, Rebeca Magaldi, né? Acertei o nome. No vídeo que eu fiz, eu dei uma tropeçada no sobrenome, mas depois eu acertei. Rebeca Magaldi, que é especialista em estética, em cosmético, vai falar um pouco da sua trajetória nesse ramo. E obrigado, primeiro, por ter aceito o nosso convite. É um prazer estar com você aqui pela primeira vez. Noite, papo legal. Obrigada pelo convite também, né, Charles? E é um prazer estar aqui e falar do que eu mais amo fazer, né? Do que eu amo. A área da beleza, para mim, é meu mundo, é onde eu me encontrei. Coisa boa. Assim, você hoje está sediada em Paulista. Isso. Como é o nome Aurora. Como é o nome da tua empresa? É Estúdio Magaldi. Magaldi, sim. Certo. Como eu estava comentando aqui antes da gente ir ao ar, que é um segmento que está sempre numa crescente muito grande, né, Rebeca? Sim, muito. E assim, conta aí, Rebeca, um pouco da tua trajetória. O que foi que te levou a escolher? Eu já soube que você fez psicologia, mas aí resolveu fazer. O que foi que te levou a seguir essa área de estética e da parte da cosmética? Então, eu trabalhei muito tempo em shopping. E fui frustrada, né? Eu dava o meu melhor e simplesmente a dona chegou e demitiu a equipe toda e não pagou a ninguém. Já trabalhava nessa área de estética? Não trabalhava, nem sonhava em trabalhar na área da estética. E fui para uma área também nada a ver. Quando eu saí, fui demitida, né? Sem nada, não ganhei nada. Ela mandou a gente procurar os direitos na justiça e pronto. Recebeu já? Recebi, depois de luta, mas eu recebi. E daí o que acontece? Eu fiquei muito frustrada e eu disse, eu não quero mais trabalhar para ninguém, eu quero ser minha própria patroa e fazer meus horários. Foi daí que eu abri um service em Afogados, uma área, comida. Mas o meu sonho era trabalhar com comida, porque meu primeiro trabalho foi um restaurante. Eu achava aquilo muito bonito, muito massa. Comida dá dinheiro. E no início, sim, eu tive um bom retorno, ganhei muito dinheiro, mas daí veio a pandemia. E o meu sonho foi frustrado, de novo, né? Comecei a vender roupa online numa loja virtual e mais uma vez eu fui frustrada. Minhas amigas não me apoiaram, só queria comprar fiado. Aí complica. Só queria comprar fiado. Os amigos da onça. E mais uma vez eu não queria trabalhar para ninguém. Passando lá no Instagram, eu vi um curso de extensão de cílios. Eu disse, eu vou fazer. Comecei a fazer o curso. Super me identifiquei. Comecei atendendo dentro do meu apartamento. Depois eu fui ganhando muitas clientes. Foi quando eu fui para Nivaldo, e onde as portas se abriram, né? E eu comecei a agregar outros serviços, como design de sobrancelha, micropigmentação labial, limpeza de pele, drenagem, massagem relaxante. E eu fui agregando outros serviços, entende? E hoje eu vejo que a área que mais me dá dinheiro, não só dinheiro, é uma área que eu amo. Você se realiza, Eu né? me realizo. Aí eu vou até dizer, então, o que aconteceu com você anteriormente, ou seja, o restaurante, tudo aquilo, já era um indicativo do universo que estava no lugar errado. Isso. Que aí você tem que... O próprio universo vai lhe moldando para você um dia encontrar. E eu pedi a Deus só porque uma às vezes, na época que a gente está no meio da tempestade, a gente não consegue alcançar não isso. consegue. E no começo é difícil, muito difícil, né? Muitas vezes eu chorei. Eu pedi a Deus só uma cliente por dia. Eu dizia, meu Deus, pelo menos uma cliente por dia. Mas o Senhor, Ele faz muito mais do que pensamos e o que pedimos, né? E hoje eu tenho muito mais de uma cliente por dia. Eu consigo me manter com o meu trabalho e consigo ter um conforto. Coisa boa. Através dele. Bom. E no teu estúdio, quais são os procedimentos que o pessoal mais procura? É a micropigmentação labial, que é o efeito de batom, né? É um efeito bem duradouro, que dura em torno de 2 a 3 anos. E extensão de cílios. Extensão de cílios é tudo, né? Como ela falou, ela não vive sem extensão de cílios. Então, extensão de cílios é vida. Você já se acorda pronta para trabalhar, pronta para tudo. Não precisa basta fazer uma make básica, que o cílio já é aquela
porta de entrada. Você já tá É ok. o cartão de visita. Isso. Tanto é que está eu e ela de cílios. Né? Pois é, e eu gosto do VRA, viu? Do bem... Sim. Vou fazer um bocado de perguntas porque eu sou Sim, analfabeto. pode fazer. Essa questão do cílio, você coloca, passa quanto tempo? Passa de 15 a 20 dias. Tenho 30 a mais também, que dura aí 1 mês, 35 dias. Mas tem que ter com alguns cuidados específicos, né? Sim. Higienizar sempre. Quando vai tomar banho de mar, sempre que voltar do banho de mar, lavar com água mineral para ter uma durabilidade boa. Sempre higienizar, porque pode dar Porque várias Pentear doenças também, né? oculares. Tá sempre penteando direitinho. Isso, Porque ficar bonita e ficar bonito dá trabalho, né? dá trabalho. E Ser é caro. mulher é caro. Aliás, não só mulher, né? Porque o homem também Não, hoje em dia está se cuidando claro, tem que se bastante. cuidar, né? Isso. Pô, então, nesse caso específico, são esses procedimentos que te procuram mais Isso, lá, né? extensão de cílios e a micropigmentação labial é bem procurado. Para quem está começando a cuidar de si, existe vamos dizer assim, um kit essencial de cuidados que a mulher precisa ter, por exemplo, estou começando agora, preciso me cuidar nisso, para começar a entrar num padrão estético de apresentação. Não, acho que Não, né? Não. As dicas que eu dou é sempre fazer skincare em casa, sabe? 3 vezes ao o dia. básico. O básico que funciona, né? Skincare é uma boa alimentação, como ela falou, beber bastante água, fazer um treino, tudo isso, né? Mas que a beleza não venha a ser um padrão. É que está crescendo muito, né? Muito. A área da estética está se expandindo. Todo mundo hoje quer fazer um botox. Eu não vivo sem botox desde os meus 20 anos de idade. Mãe diz, tu é doida. Eu digo, não, mãe, eu não gosto de ver uma lista na minha testa, ó. Tem que fazer. Inclusive, a minha aplicação está marcada para quinta-feira agora. Mas eu faço também. Lá na tuas clientes, tem uma questão etária, ou seja, o público de idade é diversificado ou... É bem misto. Eu atendo cliente de 70 anos, como atendo cliente de 14 anos. Porque isso, graças a Deus, mudou muito, né? Antigamente... Muito. Eu tenho uma cliente que, inclusive, disse que era sua amiga, Maria Lourdinhas. Ela falou comigo, Lourdinha, ela é minha cliente fiel, desde o meu início, ela não me abandona, ela faz tudo. Ela chega lá, eu quero limpeza de pele, eu quero boca, eu quero tudo. Eu faço micropigmentação nela direto. Ela gosta de sair toda arrumadinha. E ela tem 63 anos, eu acho. Dica você daria para as pessoas que querem começar profissionalmente aí na área de se destacar profissionalmente nessa área de estética? O que você abraçou? Então, ir além do básico, né? Porque muda o tempo todo, o mercado muda o tempo todo, novas técnicas, novos produtos. Então, quem estuda se atualiza e quem se atualiza automaticamente se destaca, né? E a segunda coisa é primordial um bom atendimento ao cliente, né? A cliente não vai só lembrar do que você fez, mas vai lembrar também do que você fez ela se sentir naquele momento. Então, é primordial a conexão com o cliente, entendeu? Atender bem é um fator determinante no retorno daquela pessoa que foi para qualquer serviço. Isso. Na hora que porque a pessoa não vai trocar mais. Na hora que a pessoa é bem atendida, não, ele se sente prestigiado, se sente valorizado e isso. É muito importante. Eu tenho um cliente minha que vai lá, tem uma cliente minha que todo sábado ela vai, todo sábado. Mesmo ela não tendo nada para fazer, ela diz, eu quero vir fazer. Porque ela quer conversar comigo, ela quer ter aquele momento comigo. Então, é essencial ter um bom atendimento. E você, às vezes, até torna-se confidente, né? Muito Eu digo que amigos não tornam cliente, mas clientes se tornam amigos. Não, isso aí é uma coisa que eu tenho muito... Porque muitos amigos não lhe apoiam, né? Eu tenho isso muito sedimentado. Às vezes é mais fácil você... mais fácil não, o normal é você ter uma clientela de pessoas que não lhe conhecem, mas que começaram a lhe conhecer profissionalmente, do que as pessoas que dizem que são seu amigo, mas não mas graças a Deus, minha mãe me apoia, minha irmã. Eu tenho amigas que eu conto a dedo, mas me apoia, mas a maioria são clientes que eu conquistei mesmo. Como eu disse, eu morava em Recife e vim aqui em Paulista sem conhecer ninguém. E hoje em dia, graças a Deus, eu tenho todo mês minha agenda cheia com clientes que eu conquistei.
E é cliente de Olinda, de Jaboatão, de Recife, de todo lugar. E aonde é? E as pessoas vai lhe ver e lhe ouvir. Se quiser lhe procurar, onde é que lhe encontra? Me encontra, em primeiro lugar, na rede social, né? É Estúdio Magaldi. E o segundo lugar, fico no Aurora, ali bem pertinho do centro, em Nivaldo Cabeleireiro. Todo mundo conhece ele. É onde que corta o cabelo de Cid Clay. Eu não sabia, não. Eu nunca vi ele lá, não. É porque eu fico trancadinha no meu cantinho. E assim, qual horário? De segunda a sábado, de segunda a domingo, como é? De segunda a sábado. A sábado. Domingo eu descanso. Qual horário? Eu atendo por horário marcado, Hora marcado, né? Certo. Mas eu atendo sempre de manhã cedinho, eu começo a atender. Certo. Sábado eu dou uma estendida. Sábado eu vou até às 22 horas. É porque sábado é o dia da beleza, né? É o dia da beleza, O pessoal tem um jantar com o esposo, tem né, um evento especial, então quer sempre É o dia da dar uma esquentada até no relacionamento. Passa a semana, às vezes, sem, né? Aí dá uma... É o dia da beleza. Então, Rebeca, a gente tá mais tranquila agora? Tô sim, tranquila. Eu estava super nervosa, né? Porque eu só sou acostumada a falar no meu Instagram profissional, porque até meu pessoal eu não falo muito, não. Já tive a época de ser blogueira, mas depois eu fiquei super tímida e agora é só no profissional. Mas se comunicar hoje é primordial. É primordial. Todas as profissões. Mas é o que eu disse. Eu disse, eu tenho que ser sem vergonha. Sem vergonha, não posso ter vergonha. Comunicar bem hoje é primordial em todas as profissões. Todas as profissões você tem que saber se comunicar. E a aparência, a estética é uma forma de você se comunicar. Na hora que eu costumo dizer o seguinte, na hora que você, por exemplo, sai de casa, vou dar o meu exemplo, vai por fazer, cabelo assanhado, a gravata troncho, paletó de quinta categoria, vamos dizer assim, não por causa de preço, mas mal cortado e tudo. Então, eu estou me comunicando mal. É verdade. Imagina eu chegar aqui agora e você estar de camiseta e bermuda. Não ia ser uma coisa mais séria, né? Então, assim, a comunicação começa pela sua Eu trabalho em frente a... Então, a gente quer agradecer a você por ter vindo. Eu que agradeço. Espero que volte outras vezes, que a gente vai marcar. Eu vou começar a me cuidar mais. Sim. Ficar mais... Na próxima a gente quer ver a testar. Ficar aí todo apresentável, tá? Muito obrigado. Certo, e aí a palavra tá com você aí, para você mandar o recado para quem você quiser. Mandar recado. Não, só quero mandar um beijo para quem tá me assistindo. Muitas amigas suas falaram aqui. Ai, que tudo. Eu tô emocionada, viu? E é isso, gente. Só gratidão mesmo. E a minha filha, né? Yasmin. Minha filha é meu tudo. Assessora, filha Ela única? me trata... Ela me trata como se eu fosse a deusa dela. Eu posso estar feia, capenga. Ela diz que eu tô linda. Eu digo, mãe, peraí, não exagera, não. Eu tô me olhando no espelho. Não, mas a senhora tá linda, tá perfeita. Ela é desse jeito o tempo todinho. Mãe, a senhora é linda. Sabia que a senhora é maravilhosa? Ela coisa boa. Eu agradeço a Deus por isso. Ela é minha fã. E eu sou fã dela. Hoje tem uma data especial, né? Eu quase apanho, porque hoje é aniversário da minha esposa. 14 de julho. Mas como eu tenho um compromisso toda segunda-feira de fazer ao vivo aqui, ela me deu essa permissão de eu estar aqui hoje. A mulher que eu sou casado há 30 anos, com mais 7 de namoro, são quase 37 anos de convivência. E eu disse hoje, é a mulher que esteve e estará comigo em minha companhia até o dia que Deus permitir. Então, hoje, como dizendo, 14 de julho, inclusive a queda da Bastilha, na França, nós estamos recebendo aqui a doutora Gisele Carvalho, que vai falar com a gente sobre emagrecimento, menopausa, hormônio. Já recebi aqui no meu WhatsApp aqui algumas perguntas, inclusive de um homem, né? Que a gente vai também entrar nisso aí, né? Andropausa, né? Sim, com certeza. Eu entrei nessa porque, na verdade, eu tenho título de terapia intensiva, trabalho com UTI também, sabe? Agora eu estou saindo e acho que por conta de muitos plantões que eu fiz e também a genética da minha família, eu pesava 116 quilos. E aí, nesse ponto, eu achei assim, que não tinha mais o que ser feito. Então, eu procurei ajuda e fiz a cirurgia bariátrica. Sim.
E como muita gente, eu acreditei que a cirurgia bariátrica ia ser a solução e que eu não ia mais precisar de tratar, que estava resolvido o meu problema. Mas depois que eu cheguei a 56 quilos, eu tive um reganho de peso e voltei para quase 80 quilos. E aí eu fiz a pós-graduação de nutrologia lá em São Paulo, porque eu falei, eu vou ter que aprender a me cuidar. E aí eu entendi que a obesidade é uma doença crônica e que eu vou ter que me tratar o resto da vida. Que foi quando eu comecei a usar a semaglutida, que é o Ozempic, o Wegovy, né? E aí eu perdi aproximadamente uns 14 quilos com ela. No finalzinho agarrou e aí veio a tirzepatida, que é o Mounjaro. E aí eu cheguei no peso que eu tô hoje usando a tirzepatida. E também faço manutenção com ela. Porque, como eu te falei, né? Eu já entendi que a obesidade é uma doença crônica que eu vou ter que tratar para o resto da vida. Então, eu uso a tirzepatida hoje numa dose mínima a cada 10 a 15 dias ali para manutenção do meu peso também. Eu tenho um amigo que ele pesava 290 quilos. Inclusive, hoje ele está no Instagram, posta e tudo, fez a bariátrica. A gastroplastia, né? Isso. E eu digo isso porque eu já consegui algumas liminares. Aí eu tive que dar uma estudada sobre isso. A gastroplastia. E aí, no caso dele, não. Ele conseguiu fazer a cirurgia. Eu acho que ele já perdeu quase uns 150 quilos. Mas a gente que conviveu com ele, a gente assim, latente a diferença e a qualidade de vida que ele tem hoje. Nossa. Você imagina uma pessoa com 290 e poucos quilos? Sim, eu tenho muitos primos, assim. Minha família tem muito caso de obesidade mórbida. Muito. E assim, o pessoal diz, eu tenho um amigo meu médico, ele diz, primeiro o cara antes de operar, fazer a gastroplastia, ele tem que operar a cabeça também, porque é um negócio complicado, né? É muito complicado. É porque, assim, na verdade, a gente, quem é gordo, né? Quem é obeso. Porque hoje eu estou magra, mas eu sou obesa e eu tenho consciência disso. Então, a gente tem uma coisa que acho que só quem é obeso que sabe o que é. É você passar o dia inteiro pensando em comida. Porque eu tenho diz que a alegria, Isabel, literalmente. Eu tenho amigos gordos, assim, já foram. Eu tenho um amigo meu que até hoje sofre de problema de colunas crônicos, porque ele era extremamente... A gente era adolescente, andava de barca à vela e assim, ele teve que emagrecer muito, ele perdeu uns 50 quilos na época e ele ainda hoje sofre de problemas, fez cirurgia de coluna e tudo. Eu já ouvi frases dizer, Charlie, eu não encho não, eu canso o maxilar, que é uma doença... Isso. Aí você para de tratar, é como qualquer outra doença, né? É coisa pra você pensar. Você tem hipertensão. Aí você tá tomando seu remédio, sua pressão tá controlada. É a mesma coisa do obeso. O peso dele tá controlado, ele tá tomando o remédio. Aí o hipertenso para de tomar o antihipertensivo, a pressão vai subir. É a mesma coisa o obeso. Ele parou de tomar o medicamento. A pessoa que tem a glicemia alta, deixar de tomar insulina. O diabético, se ele tomar insulina, vai parar na UTI, uai. Né? Não adianta, você não vai conseguir tratar algo que é crônico, que é seu. Não trata, não adianta. Claro que você pode ficar sem medicamento um período ou outro, mas eventualmente você vai ter que voltar ali para o seu tratamento. E também tem, por si só, ele é muito de auto se medicar. Por exemplo, muito se fala hoje no Ozempic e agora no Mounjaro, né? Que são esses medicamentos para quem... o medicamento está muito na moda, vamos dizer. Está na moda, sim. Né? E assim, esses medicamentos, eles são indicados para essa questão da obesidade, né? Na verdade, os dois medicamentos, eles foram feitos para tratar diabetes. Tá? Eles são medicamentos para resistência insulínica e para diabetes. Durante, né, as pesquisas ali, eles foram vendo que as pessoas que usavam a medicação também perdiam peso. Agora, está liberado já o uso dessas medicações para tratamento de obesidade e sobrepeso. Mas no início, quando foram lançados, era mesmo realmente só para o diabetes. Você disse aí a questão da automedicação. Isso vai ser reduzido bastante. É claro que tem a questão do pessoal que compra contrabandeado e tudo mais. Mas nas farmácias agora, quem quer usar realmente o original, né? Quem quer usar o medicamento, só com receita médica e retenção. Inclusive, a receita mudou. Não é nem mais aquela receita branca. Agora é aquela receituário especial. Então, assim, isso vai dificultar um pouco as pessoas de saírem usando essa medicação sozinhas. E por que é tão perigoso?
Porque todas as duas, tanto a semaglutida quanto a tirzepatida, né? O Wegovy, o Ozempic, o Mounjaro, todas elas têm efeitos colaterais e efeitos colaterais importantes. Eu, por exemplo, já recebi na UTI uma moça que estava tomando sozinha o Mounjaro, aí ela ficou constipada, não conseguia evacuar, né? Aí ela ficou constipada e ela não estava sendo acompanhada nem nada. Ela continuou usando a medicação, ela devia ter sido orientada, obviamente. Não tomou nada, não conseguiu, os laxantes que ela tomou não funcionaram e ela teve que ir para o hospital extrair as fezes. Ela ficou mais de 10 dias sem evacuar. É muita loucura você tomar esse tipo de medicamento sem orientação médica. Isso. Né? Porque uma coisa que eu até vou pedir desculpa é que você, assim, eu posso chamar de você, né? Claro. Você é médica, né? Especialização em quê? Eu tenho residência de cardiologia, título de terapia intensiva e pós-graduação em nutrologia. Pronto. Então, quando uma pessoa que tem toda essa bagagem prescreve um medicamento, sabe porque está prescrevendo. Sim, claro. E aí o pessoal já tem coragem de comprar esse medicamento contrabandeado. O Ozempic e o Mounjaro, existem outros medicamentos que para tratar da mesma coisa, que a gente possa dizer que está na moda, hoje você cria um estereótipo na rede social e todo mundo quer ser igual. Sim. Né? Como é. E assim, fora esses dois medicamentos, existe mais algumas coisas perigosas que estão na moda, que estão fazendo e que precisa ter uma orientação de um especialista. E como é que você vê essa popularização disso? Uma das coisas que mais me preocupa, que eu acho que realmente perdeu o controle, é o hormônio. Né? Assim, você vai em academia e as pessoas estão literalmente tomando hormônio, assim, testosterona pra caramba, e conseguem comprar no mercado negro. Não sei como, porque também é receita especial. Enfim, a galera tá usando e, assim, é muita testosterona. E é outra coisa que chega lá na UTI também. Porque, principalmente homem. Aí, nesse caso, mais é homem. As mulheres usam também, mas, assim, o homem, ele passa mais do limite. Porque a mulher, ela começa a ter efeito colateral, assim, tipo de pelo, e ela acaba reduzindo um pouco. O homem muda a voz, né? Muda a voz, começa a ter muito pelo, ela acaba reduzindo um pouco. Tirando essas que são autorofilistas. Mas a menina ali, normal da academia, ela dá uma parada. O homem, como a testosterona, ela dá não só o músculo, mas ela dá uma sensação para o homem de poder. Então, ele vicia nessa sensação. E ele começa a usar... A questão da suposta virilidade também. Isso, exatamente. E aí, quando chega lá na UTI, tem infarto, AVC. Por quê? O hematócrito, que é as células vermelhas do sangue, elas vão subindo. A testosterona faz com que isso aconteça. E o sangue vai ficando viscoso. E como a pessoa está fazendo sem acompanhamento, ela não coleta o hemograma. Quando assusta, ela está com 18 de hemoglobina, com 57 de hematócrito, que é um absurdo. Tem que fazer até sangria quando chega no hospital. E aí, eu vejo isso como um grande problema, porque eu não sei como, mas é muito fácil do pessoal conseguir testosterona nas academias. No câmbio negro, como você diz. Isso. Eu não sei como é que eles fazem, mas... E agora, de vez em quando, você vê, morreu uma pessoa estava fazendo exercício, tem uma morte súbita. É isso, esse tanto de hormônio que o pessoal está usando desenfreado para poder crescer. Fora outros hormônios que eles usam também, GH, usa insulina também para ajudar, enfim. A galera está passando dos limites. Que a gente usa também no emagrecimento. Por quê? Entendi, mas já acompanhado, né? As pessoas que eu conheço, até me verbalizaram isso que eu não sabia. Mas assim, é um medicamento que, na verdade, por que a gente usa? Porque quando você diminui a resistência insulínica, você melhora o metabolismo do paciente, você evita que ele fique fazendo pico de glicemia, diminui a vontade de comer doce. Então, se você não faz muito pico de glicemia, você vai ter menos vontade de comer doce. Então, eu uso muito metformina nos meus pacientes, e claro que acompanhado, né? Alguns, quando são diabéticos, a gente tem que ficar fazendo a glicemia, toda refeição a gente faz para poder ver se vai aumentar ou não a medicação. Mas eu uso também associado. Né? Tem outros medicamentos que a gente usa, por exemplo, um medicamento que... Mas a metformina sozinha, por exemplo, não emagrece ninguém. Isso aí tem estudo mostrando que você perde 2 a 3% do seu peso em um ano. Isso é muito pouco, é ínfimo. Então a gente usa ela por outras razões. Só quer perder isso em uma semana. Então, assim, mas a metformina a gente usa ela também dentro do tratamento. Igual, por exemplo, o Contrave. Contrave é uma coisa que a gente utiliza também. Por quê?
Viu-se que a bupropiona associada com o naltrexone ajuda o paciente a tirar aquela vontade de comer doce. Ai, meu Deus. Porque a naltrexona, ela é usada para tratamento de alcoolismo. Então, querendo ou não, existe uma compulsão por doce. Então, viu-se que na dose baixa, ela ajuda também, associado com a bupropiona, o paciente a comer menos doce. Mas é outro medicamento também que, sozinho, ele leva a uma perda de 5 a 7% do peso em 1 ano. Então, ele também sozinho não faz verão, vamos dizer assim. E o sono, a gente também, quando estou tratando algum paciente com obesidade, uma das coisas que eu olho, e às vezes eu preciso prescrever medicação para sono. O paciente que não dorme bem, ele tem um metabolismo lentificado e aumenta a vontade de comer doce porque o cortisol sobe. Aí ele faz pico de cortisol. É aquele paciente que 3 da manhã ele acorda. Sim. E geralmente ele acorda, vai lá na cozinha, pega um negocinho. Aí tem outros auxiliares. Aí tem o topiramato. Eu tenho um momento saudável, depende de uma tríade: alimentação, exercício e sono. Onde entra o equilíbrio hormonal nessa equação? Olha, o que acontece? Mulher, por exemplo, na menopausa. Quando começa a cair o estradiol, a primeira coisa que acontece é o metabolismo ficar lento e ela mudar a disposição da gordura corporal dela. Então, ela começa a ter acúmulo de gordura abdominal, fora que ela começa a ficar cansada, desanimada. Então, acabou entrando essa questão da menopausa, dos hormônios, porque isso interfere diretamente no emagrecimento da mulher. Mas não tem a ver com o emagrecimento saudável, que aí são duas coisas diferentes. Porque o emagrecimento saudável, ele vai valer para todo mundo. Independente de ser uma mulher na menopausa, um homem na andropausa, que também é a mesma lógica. Um homem que está na andropausa, o que é isso? Quando começa a cair a testosterona. Para ele, é muito mais difícil conseguir emagrecer, porque um homem sem testosterona, ou com a testosterona em queda, ele também é desanimado, ele também não consegue fazer atividade física, ele também vai acabar comendo muito mais. Então, os hormônios entram como um auxiliar para esses pacientes. No paciente obeso mais jovem, também precisa, às vezes, de entrar com hormônio. Por quê? O paciente obeso, no tecido adiposo, ele transforma a testosterona, tem chama aromatase, ela faz uma aromatização. Ela transforma a testosterona do homem em estradiol. E aí esse homem fica sem testosterona, com mais estradiol. Já viu aqueles pacientes que são muito obesos, que têm mama, faz ginecomastia? Sim. O motivo é esse. Então, o que a gente precisa fazer? Barrar isso, né? Tem uma medicação que faz isso, que barra essa aromatase. E muitas vezes não dá tempo de você esperar, você começa com a testosterona para ele. A tendência, quando o homem é jovem, é à medida que ele for emagrecendo, a gente não precisar mais dessa testosterona. Entendeu? Ele vai perdendo peso, vai diminuindo essa aromatização e a gente consegue, muitas vezes, tirar a testosterona, quando o homem é jovem. Agora, quando ele já está ali acima de 50 anos, muitas vezes essa testosterona vai ser usada por ele ali por bastante tempo. Relação ao emagrecimento saudável, que aí já entra para todo mundo, independente de hormônio. Primeira coisa, mudar a alimentação. Por isso que, assim, eu particularmente não gosto muito de passar para os meus pacientes uma dieta muito radical, porque eu acho que não é sustentável. Então, por exemplo, a dieta cetogênica, eu uso em um tipo de paciente, o paciente que tem epilepsia. E aí ele tem... O que é a dieta cetogênica? A dieta cetogênica é uma dieta que tem praticamente 0 carboidrato. Certo. E você vai ter um aumento do consumo de gordura. Então, você aumenta a gordura, aumenta a proteína e tenta, claro que é impossível, mas você tenta zerar o carboidrato. E isso é muito bom para pacientes que têm epilepsia, para pacientes que têm convulsão. Essa dieta, ela cessa a convulsão desses pacientes quando eles não respondem ao tratamento medicamentoso. Sim. Então, eu uso cetogênica, eu tenho alguns pacientes que fazem cetogênica só nesse caso. Agora, para emagrecimento, eu gosto da dieta low carb. Ela é tirar os ultraprocessados, o excesso de carboidrato simples. Sempre que você for comer um carboidrato, por exemplo, pão. Eu não oriento meus pacientes a deixar de comer pão totalmente. O pãozinho francês é bom. Doutora, a senhora já vai ganhar mais uma paciente, viu? Não, pãozinho francês é bom demais. Eu não oriento, exatamente por isso. Porque eu sei que se eu tirar totalmente o pão do meu paciente, daqui a 2 semanas ele vai comer 6 pães. Ai, meu Deus, eu tô aqui de desespero. Eu sou magro, mas eu sou taurino, entendeu? Olha, entre você colocar esse adoçante e um pouquinho de açúcar, é melhor você botar o açúcar. Depende.
Depende do paciente. Se é um paciente que não tem nada, absolutamente nada, aí a ideia é realmente colocar bem pouquinho açúcar. Eu oriento os meus pacientes a aprender a tomar café sem açúcar. Eu tô aprendendo também. É ruim demais. Não é. É uma delícia. Depois que você passa a tomar café sem açúcar. Minha sogra vai mudando a partir da menopausa. Assim, Nossa, muda tudo. Quando começa a cair o estradiol, primeiro começa a cair a progesterona. Então, a mulher para ali de ovular, começa a cair a progesterona. Aí, ela começa a ter aqueles ciclos meio irregulares. Então, assim, quando a mulher estava bonitinha ali, tendo ciclo de 28 em 28 dias, ou 30 em 30 dias, quando começa a cair os hormônios, aí essa mulher começa a ter ciclos, assim, de 20 em 20 dias, ou começa a ter sangramento que não para. Tem 15 dias de sangramento, 20 dias de sangramento, e às vezes você tem que iniciar progesterona ou um progestágeno primeiro. Beleza, quando começa a cair o estradiol, essa paciente começa a ter sintomas vasomotores. O que é isso? Dá uma queda e, de repente, sobe um calor que a mulher não consegue explicar. Sobre o calor e sobre a dor de cabeça. Isso. Que diz que dá muita dor de cabeça. E aí, a mulher tem esses sintomas vasomotores, que você tem receptor de estradiol no corpo da mulher todo. Um outro, assim, sintoma que as mulheres, muitas têm até vergonha de falar sobre isso, é a secura vaginal. De repente, a vagina da mulher seca completamente. Não adianta estímulo nenhum do marido. Porque ela não vai ficar lubrificada. E aí tem um hormônio que a gente usa, que a gente coloca dentro da vagina para ajudar a melhorar essa secura. E tem mulher que fica ali fazendo sexo com o esposo, com dor e sem saber que isso tem um tratamento. Não só hormonal, né? Tem outros tratamentos também que tem mulher que não pode. Até o seu cunhado? Meu cunhado mandou umas perguntas. Isso, perguntou, né? Da esposa com câncer de mama, da mãe com câncer de mama. Não é uma contraindicação absoluta, mas requer um cuidado muito maior. Então, essa mulher vai ter que fazer mamografia, vai ter que fazer todos os exames para ela poder, alguns exames de sangue, para ver se ela tem também já, né, uma genética, uma predisposição genética para o câncer de mama, que aí muda de figura. Mas se não tem, não é uma contraindicação absoluta. Dá para fazer. Tem uma contraindicação absoluta, que é a mulher que já teve trombose. Aí essa mulher realmente não dá para a gente fazer a reposição hormonal com ela. Mas existem medicamentos não hormonais, né, que podem ajudar. Né? Tem a desvenlafaxina, aí tem fitoterápicos, a simicífuga, racemosa, tem óleo de prímula, óleo de borragem, enfim. E a menopausa, ela impacta muito na qualidade de vida da mulher, né? Muito, 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 muito. A mulher fica desanimada, a pele resseca, o corpo resseca tudo. Né? A vagina, a pele, ela envelhece muito mais. Então, quando a mulher está bem orientada, entende o que está acontecendo com ela e ela procura ajuda rapidamente, quanto antes você começar o tratamento, melhor. Insônia. Quando a progesterona cai, a mulher começa a ter insônia. E ela começa a acordar de madrugada, não consegue dormir mais. E aí isso impacta na vida profissional dela. A andropausa, ela é tão agressiva... Não. Para o homem como é para a mulher, não? Não, não, de maneira nenhuma. A mulher sofre muito mais. Eu tenho notado isso. Eu via a reposição hormonal é cercada de muitos mitos, né? É, muito. E só para deixar claro, são duas coisas diferentes. Uma coisa é o anticoncepcional. O anticoncepcional não é reposição hormonal. Sim. Reposição hormonal é só quando a mulher entra ali na menopausa, porque o hormônio cai. Aí, o que você vai dar? Você vai dar, por exemplo, estradiol, você vai dar o estriol, você vai dar a progesterona em doses fisiológicas, para que a mulher não sinta esses sintomas. Nunca exagerado. Eu nunca ouvi. Nunca para mais. Eu nunca ouvi. Hein, Robson? Eu nunca ouvi um homem reclamar da andropausa. Porque o homem tem vergonha de falar que ele não está tendo ereção mais. Então aí a andropausa vai logo na questão de comprar da fila, esses negócios, né? Exatamente. Se você não acorda pelo menos 3, 4 vezes na semana com ereção, é porque a sua testosterona não está sendo bem produzida. O homem tem que acordar com a ereção. Né, que o pessoal brinca, né? Eu até conheço li isso essa semana. E ele, às vezes, esse assunto é meio tabu. Muitas vezes ele não quer procurar o médico, ele simplesmente afasta da esposa, a vida sexual do casal começa a ficar ruim ali, mas às vezes a mulher também está na menopausa, ela também está sem libido. Então eu tenho casais, por exemplo, que eu acompanho, que nenhum dos dois fez a reposição hormonal e nenhum dos dois quer fazer, porque os dois estão felizes sendo só amigos e não tendo mais nada um com o outro.
Então, tem de tudo, é. Fica difícil. Termina virando inimigo. Nenhum dos dois quer fazer reposição. Inclusive, teve uma paciente que até chegou a me pedir, falou, doutora, meu marido vai consultar com você, se ele pedir aquele negócio de testosterona, não dá não, pelo amor de Deus, que eu tô tão feliz. Eu tô cansado desse cabo. Eu falei, olha, isso aí eu não posso prometer, não, sinto muito. Eu tenho que tratar meu paciente. Mas dando aqui. Quando a mulher entra na menopausa e inicia a reposição hormonal, o tratamento ele é contínuo, ou seja, para sempre, ou apenas por um tempo determinado? Depende da... Depende da mulher. Tem mulher, por exemplo, eu tenho paciente com 65 anos que está fazendo reposição. Tem 10 anos que ela faz. E é sempre bom, né, doutora? Você tá sempre... Nada, eu tô bem, tá tudo tranquilo. Vou parar essa reposição, vou ver. Ela para a reposição, não tá tendo mais fogacho, não tem mais secura vaginal, pronto. Ela pode parar. Só uma coisa que eu queria falar da secura vaginal, que é uma coisa que muita gente não sabe, eu acho tão importante saber. Nem faço, mas eu tenho certeza que aqui em Recife tem locais que fazem. Existe uma possibilidade para a mulher que não pode fazer reposição hormonal de fazer um laser endovaginal, que ele troca o epitélio da vagina e ali, ela, com aquela renovação de epitélio, ela volta a lubrificar. E também existem lubrificantes não hormonais, tipo lubrificante de ácido hialurônico, que a mulher pode usar também. Mas esse ácido, a questão da menopausa... Na menopausa para a mulher, é claro, sem ser um pleonasmo, menopausa tem que ser para a mulher, porque a andropausa é para homem. Porque me parece que o sintoma que até me deixou preocupado, o sintoma da andropausa é a questão da ausência de ereção, né? Não só isso. A testosterona ela é tudo para o homem, né? Então ele pode começar a ficar deprimido, cansado, pode atrapalhar no trabalho. Por quê? A testosterona faz o homem ter ambição, querer as coisas. Então, assim, lutar, correr atrás, acordar cedo, ir trabalhar. Eu tenho que sustentar minha mulher, minha esposa, papapá, sabe? Então, a testosterona, ela não é só questão da ereção. Então, o homem pode começar a ficar irritado também, deprimido, porque ele perde aquela vontade, aquela força, aquele ânimo que ele tem para viver mesmo. Então, o homem é bem nítido quando esse homem está perdendo ali a testosterona. O homem, não é todo homem que a partir dos 50 anos ele vai ter necessariamente essa queda. Se é um homem que se cuida, por exemplo, faz atividade física, não está gordo, não está obeso, se alimenta bem, evita ultraprocessado, não fica comendo fast food, iFood todo dia, tem chance desse homem ter virilidade até 90 anos. Eu posso falar de meu pai... Meu pai, eu assustei quando minha mãe me contou que os dois ainda... Meu pai com 94, minha mãe com 86, os dois ainda, de vez em quando, acontecia alguma coisinha lá. Eu falei, gente, mas o meu pai é esse exemplo que eu tô dando. Ele é um cara que sempre foi atleta, sempre cuidou da alimentação dele. E até hoje, com 94 anos, ele acorda de manhã e faz os exercícios dele lá na cama. Não, que eu me lembrei... Interessante. Que eu tô fazendo um curso, é online, mas é em Harvard. Eu adoro falar. Eu tenho tanto orgulho de fazer um curso em Harvard, acho tão chique. Ano que vem eu quero ir lá fazer presencial, mas aí por enquanto é online. E uma das coisas que é sobre alimentação e dietética. Tem um estudo que mostra o seguinte, só do paciente parar de pedir iFood, lá não é iFood, né? Mas enfim, só do paciente parar de pedir comida. Delivery. E começar a fazer a comida, que é o home cooking, só dele cozinhar para ele mesmo, em 1 ano ele perde 10% do peso. Isso é estudo que eles fizeram. Então, é uma parte da minha consulta... Você estava fazendo uma atividade... Isso, uma parte da minha consulta é convencer os meus pacientes a cozinhar para si mesmo. Falo, olha, entenda isso como um autocuidado, como um carinho, como um momento gostoso, porque isso muda tudo. Só do paciente começar a fazer o próprio jantar, às vezes deixa pronto, eu dou uma ideia da galera fazer, tipo, uma sopa de legumes. Aí no meu e-book tem várias ideias de sopa, várias diferentes, porque nada que é monótono você consegue manter. Então tem várias ideias de sopa de legumes para fazer à noite, sempre com uma proteína. Aí eu falo, cara, deixa uma carne moída pronta, deixa um franguinho desfiado pronto, chega de noite do trabalho. Eu ando com a Você chega cansado do trabalho, já está pronto na geladeira. Você já pega, bota uma sopa de legumes, põe uma carne moída, já esquenta, já come, pronto. Não vai pedir iFood, não vai pedir sanduíche, não vai pedir nada disso. Os pacientes, isso aí é nítido, os pacientes que conseguem aderir
a essa dieta, essas ideias que eu dou para eles, são os pacientes que têm os melhores resultados. Mas vamos ver mais uma, né? Vamos embora. Eu desde 18 anos de idade, então quando eu fizer 40, eu não vou notar. Não vai ter problema nenhum. Não vai ter problema nenhum. Cara, eu não tenho problema nenhum com essa questão de idade. Nenhum. Eu também não. Eu acho, inclusive, maravilhoso. Hoje eu tô com 45. Eu, quando fiz 40, para mim não foi, igual ela falou assim, não foi um impacto, não foi uma coisa... para mim foi normal. Eu penso o seguinte, ficar velho é um privilégio. É um privilégio. Né? Porque só fica velho quem não morre jovem. Então, nós somos privilegiados de estar aqui com 45. Eu estou na minha melhor fase. Eu digo... Esse medicamento, Ozempic, Mounjaro, essas coisas, pode gerar dependência ou efeito rebote? Pois é, então. Obesidade é uma doença crônica. E você vai ter que tratar o resto da vida. É aquilo que você disse no começo, né? Exatamente. Então, a partir do momento que a pessoa... Então, eu estou na andropó, estou esquecendo, já tenho que voltar. A partir do momento que a pessoa está fazendo uso da tirzepatida, a tirzepatida está ajudando, ou a semaglutida, né? Está ajudando esse paciente a controlar o peso dele, ele está emagrecendo. E aí, se esse paciente fizer o tratamento, eu falo com meus pacientes, tratamento é no mínimo 6 meses a 1 ano. Não existe protocolo de 3 meses e vida que segue, não existe. Bom, com 1 ano de tratamento, esse paciente fazendo uso da tirzepatida ou da semaglutida, ali um tratamento tranquilo, sem perda de peso exagerada, eu sou radicalmente contra isso. Meus pacientes fazem check-in semanal. Não tem aumento de dose. Eu dou uma receita e ele sai aumentando dose. É coisa feita paulatinamente, né? Isso. Porque então, tudo de forma muito drástica. Se o paciente está emagrecendo, não está tendo efeito colateral, eles mandam para mim toda semana uma escala de fome, de 1 a 10. Se a escala de fome tiver 5 ou abaixo, a gente não sobe a dose. Para quê? Para esse paciente não ficar sem comer e não emagrecer rápido demais. Senão ele perde muito músculo e aí dá o efeito rebote. Então, quando você faz o tratamento racional, e aí é demorado, com dose baixa, a maioria dos meus pacientes usa no máximo 5 miligramas. Eu tenho alguns pacientes que vieram de clínicas, vieram com doses altíssimas de 15 miligramas, a gente está conseguindo reduzir. Esses pacientes, o ideal é perder ali de 400 a 500 gramas por semana, máximo. O pessoal quer perder 2 quilos, 3 quilos, isso não é bom. Então, perde 300, 400 gramas por semana, um tratamento de 1 ano, para dar tempo do paciente verdadeiramente adotar para a sua vida. E o próprio organismo trabalhar em harmonia. Isso, e ele mudar realmente a alimentação dele. Você não muda a sua alimentação em 3 meses. E é possível você emagrecer sem remédio, né? Sim, claro. Né? Mas agora é muito mais difícil. Mais difícil, muito né? mais difícil. Tem que ter muita perseverança. Então, você vai ali, né, com a medicação, o paciente mudando a cabeça dele, mudando a alimentação e iniciando uma rotina de atividade física. Daqui a 1 ano, mais ou menos, a gente começa a fazer o desmame da medicação. Sabendo que, como o paciente é obeso, na hora que ele fica sem a medicação, ele tem que redobrar o cuidado na alimentação e na atividade física. Pronto. Qualquer coisa que acontecer na vida dele, morreu um parente, a mãe teve um AVC, a tendência é a recidiva. É o paciente voltar a engordar de novo. O que ele tem que fazer? Engordou 3, 4, 5 quilos, voltou aquela sensação de descontrole, ele volta a procurar o médico e fala, minha doença está voltando de novo. Está reativando minha obesidade. E aí, o que a gente faz? Retoma a dieta, retoma a atividade física, retoma o medicamento. O medicamento está aí para ajudar. O medicamento não é inimigo das pessoas. É interessante que você, às vezes, vê, eu vejo uma vez umas crianças, né? Que o pessoal acha bonito criança comendo muito, né? Tem gente que acha bonito, né? Aí você vê as criancinhas tá já tudo já gordinho, com o percursinho assim já. Não é um menino aquilo ali. Comendo biscoito que a mãe dá. Eu adoro enfim. biscoito, viu, Ai, meu Deus. As duas coisas que mais me prejudicaram, assim, biscoito e o pão. Mas se não der, né? Fazer o quê? Mas assim, o pão, o que eu oriento meus pacientes? Tenta comer o pão ali, primeiro que dá preferência pro cuscuz. Cuscuz é melhor que pão, fato. Agora, eu quero pão. Então, come pão, assim, 2, 3 vezes na semana, mas sempre com uma proteína dentro. Então, come seu pãozinho, mas põe um ovo ali dentro, põe uma carne ali dentro, põe um queijo. Nunca só um pão com manteiga, principalmente no café da manhã. Você faz um pico de glicemia logo cedo e o seu cérebro vai passar o resto do dia pedindo carboidrato e doce.
E você vai ficar resistindo e quando chegar de noite, você vai comer o reboco da parede. Eu tô errado demais. Eu tô me Aquele pão Recife. Conhece o pão Recife aqui? Não conheço. Aquele pãozinho uma Recife. delícia. Com a manteiguinha por cima. Cafezinho. Torrado. Meu amigo, isso é bom demais. Mas se for de vez em quando, não tem problema. mas Não o pode problema ter que ser uma rotina, o problema todo é que dia. o pão Recife é bom no dia de feira. Pronto. Então Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira, né? Não. Aí você come só no dia que você for lá na feira. Feijão faz mal. Feijão é maravilhoso. Eu como feijão todo dia. Nem que eu almoço sem feijão, quando tá na hora da tarde, eu feijão é maravilhoso. Não tem comida natural que seja ruim. Eu vi outro dia uma pessoa demonizando o arroz. Não, pode comer arroz de jeito nenhum, não sei o quê. Eu falo, gente, primeiro assim, não come arroz puro, ponto. Né? Entendeu? Não comer arroz, porque você tá... É a mesma coisa de comer um pão. Mas se você come como é que eu oriento meus pacientes a se alimentar? Primeira coisa que você vai comer, salada. Mas é salada mesmo, não é 3 tiquinhos de salada. É uma vasilha de salada. Aí você come a salada. Tentando. Isso, amiga, você vai conseguir. Minha mulher botou aqui, biscoito demais. Não! Eu como demais biscoito. Mas, pergunta... ela botou 2 coisas aqui. Eu ia perguntar. Uma é sobre a tapioca. Essa semana não, acho que foi ontem. Eu passei pra ela. Porque ela gosta da tapiocazinha. O cara tá metendo o pau aqui, demonizando a tapioca. Não, tudo que é demonizado é errado. E a outra coisa... Biscoito de maisena é melhor do que recheado. Sim, pelo amor de Deus. Os dois são... Então, o biscoito de maisena é melhor que o biscoito recheado, com certeza. Porque o biscoito recheado ainda tem aquela gordura hidrogenada ali no meio, que aquilo ali, pelo amor de Deus. O pacote de biscoito Bono com a maçã. Mas a maçã dá o equilíbrio, né? Não, assim, mas aí muita responsabilidade também para maçã, né? Segurar um pacote de biscoito. Agora tem também aquela questão da quantidade também. Claro, é isso que eu ia falar. Você comer 2, 3 biscoitinhos ali, uma vez, né? Tudo bem. O grande problema é que quem é obeso, por que algumas coisas eu peço para cortar? Pelo menos durante um tempo. Biscoito, por exemplo. Existem alguns alimentos que eles dão gatilho de compulsão. Então, o cara que é obeso, ele sabe. Ele sabe que se ele abrir o pacote de biscoito... Ele não vai comer um. Ele não vai comer um. Ele vai comer o pacote inteiro. É por isso que eu digo, eu tenho todos, eu tenho... Né? Você, como não é obeso, você consegue abrir o pacote e comer 2. E aí amanhã você come mais 2. Você come também o pacote? Pois é, tá vendo? Mas eu acho que eu também, doutora. Eu era assim. Mas eu acho que eu era... Tudo dele é porque ele é taurino. É porque o da Arena está muito sobre isso. Mas é o seguinte, por exemplo... eu não consigo comer 2 biscoitos. Também não. Não, é humanamente impossível comer 1 ou 2 biscoitos. Eu saio, aí às vezes eu boto um queijinho por cima do biscoito, sabe um queijinho? Sim, aí como pronto. uma geleiazinha. Vai equilibrar, né, doutora? Dá para dar uma... O queijo já equilibra, a geleia já afunda mais. Geleiazinha. Mas é assim, é porque... E eu tenho um outro hábito muito ruim, que eu tomo café, almoço e janta. Mas não tem nada de ruim nesse hábito. Diz que tem que ter um intervalo, você não pode passar... Não, isso é bobagem, Isso aí já caiu por terra há muito tempo. Inclusive, tem gente que faz jejum e é super saudável. O jejum é ótimo para quem pode. Aquele jejum intermitente. Isso. Alguns pacientes se dão muito bem com jejum, melhora resistência insulínica e tudo mais. Existe paciente que não dá para fazer jejum porque ele faz compulsão assim que ele volta. Então, isso tudo tem que ser individualizado. Não existe nada que é bom para todo mundo e ruim para todo mundo. Entendeu? Então, assim... Pois é, essa questão... Mas, doutora, por mim, eu conversava mais 2 horas aqui, porque já estamos com 1h40. Mentira. 1h40. Gostoso. Né? Viu? Magnífico. Então, a gente precisa marcar outro dia aí. Quero agradecer por mim, a gente ia até mais, mas já estamos aqui no limite do limite. Né? Eu quero lhe agradecer, viu? Agradecer a Paulinha por ter feito o nosso link, né? Marcar aí outro dia, porque é uma conversa que a gente tem muito assunto. A gente ia começar aqui mais umas 2 horas, porque tem assunto, tem pergunta, tem um bocado de coisa aqui. Coloco o nosso podcast à sua disposição, viu? Quando quiser tratar de algum assunto, faço o link para a gente vir para cá. É uma coisa que se cuidar, o autocuidado. A gente tem hoje o autocuidado e a vida moderna. É isso que a gente ia falar um pouco sobre conciliar essa questão do autocuidado e a vida moderna, que não é. Mas, não é fácil, mas eu tô já lhe convidando
para uma segunda parte aqui, viu? Tá bom, porque estarei em casa assistindo, não vou. É a única parte formal aqui do escritório, brincando, que assim, eu tenho uma atividade extremamente formal, que é o judiciário, trabalho de paletó e gravata, mas assim, eu não gosto muito de formalidades. Claro, no institucional você tem que fazer, né? Mas assim, a única parte formal aqui do podcast da gente é a parte final, que eu estou brincando também. Mas assim, quem precisar me conhecer melhor, falar sobre a questão do que a gente conversou aqui, outros assuntos, como é que ele acha, como é que ele procura, rede social. Tipo, no meu Instagram, né? @doutora Gisele Carvalho, igual tá ali, só que sem o ponto. Tudo junto. E ali no link na bio já cai direto no meu site e já fala diretamente com o meu secretário. E a senhora faz... E marca a consulta. Eu atendo o Brasil inteiro. Eu tenho, inclusive, paciente em Portugal que eu acompanho, que está usando Mundiaro lá. E a minha receita lá não vale, mas como o paciente chega com a receita aqui do Brasil, aí os médicos de lá de família, eles trocam. Né? Então, os pedidos de exame também. É isso, através do meu Instagram, o paciente clica ali no link da bio e já marca a consulta. E presencialmente aqui? Atendendo presencialmente em Recife, mas como a minha demanda online está muito alta... O mundo hoje é online, né? Aí eu acabei... No momento, eu estou atendendo só online. Mas eu devo começar a atender presencial, porque uma amiga minha, pessoal, está montando uma clínica aqui. E aí ela me convidou e aí provavelmente eu vou lá, para lá. Foram me consultar comigo lá quando eu estava atendendo na clínica, que falaram, não, eu queria te conhecer, eu queria te ver, né? E aí abraçar, enfim. Mas hoje eu estou atendendo somente online mesmo. Então... E em breve vou lançar um curso sobre menopausa para pacientes. Pronto, então quando for lançar, venha passar aqui. Eu amei, gente. Eu nunca tinha participado de um podcast na minha vida, eu não tinha ideia de como que seria. Eu estava super nervosa. Estava morrendo de medo. Mas eu achei sensacional, eu adorei. Não, e aqui, como eu estava dizendo em off ali, aqui a gente não tem um tema específico. A gente script, né? Vai conversando, né? Eu achei isso muito legal. Saúde, monopólio, quando for amanhã, vai falar, segunda-feira, não sei, parece que é política. Aí vem o pessoal aqui depois. É literalmente um papo legal, um papo bem... vai falando sobre tudo. É como eu disse, você botar limites de confrontações fica um negócio muito... Não é muito meu perfil, não. Eu gosto de... não é porque eu sou taurino, não, estou brincando. Isabel, você sabia que... Eu vou começar a usar essa... Estamos aqui no podcast, mais uma vez, no estúdio MR, onde nós vamos falar de um tema que une saúde, estética e autoestima. É a dermopigmentação paramédica. Para isso, tenho a honra de receber aqui no estúdio a empresária Beatriz Andrade, referência na área que vem transformando a vida através do seu trabalho. Vamos entender juntos como essa técnica funciona, quais os benefícios para quem passa por procedimento de reconstrução e também dos desafios e oportunidades desse mercado em expansão. Doutor Charles, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Muito obrigada pela sua produção incrível. E eu queria diretamente lhe agradecer por trazer um programa como esse para a nossa região, onde a gente fala sobre tantos assuntos incríveis, a saúde, a educação, o entretenimento e hoje empreendedorismo na área de dermopigmentação paramétrica, né? Eu sou Beatriz Andrade, especialista na área, que a gente chama de camuflagem estética reparadora. Pronto, é isso que eu lhe perguntar. É para quem ainda não conhece o que é a dermopigmentação paramétrica. A dermopigmentação... Em quais casos ela pode ser indicada? Então, a dermopigmentação paramétrica, como eu falei, é a camuflagem estética reparadora, onde a gente atua com a camuflagem de estrias, cicatrizes, olheiras e vitiligo. Então, todo ser que precisa dessa correção, esteja apto, a gente consegue fazer. Ela é indicada agora na questão estética ou também na reconstrução e na autoestima, né? Com certeza, assim. A gente fala, é um nome bem complexo, que às vezes a gente tem que ir ali organizar as ideias. É uma tatuagem reparadora,
onde a gente atua com pigmentos. A gente devolve o tom da pele para cicatriz, para queixa. Então, se a queixa da paciente é com estrias, a gente vai repor o pigmento para a região. Se a queixa da paciente é uma cicatriz branca, por exemplo, a gente vai lá e repõe o pigmento para a área que ela tem queixa. Mas se aí a queixa é uma cicatriz de queimadura, onde ficou ali aquele tecido meio desconstruído, a gente vai lá com ativos regenerativos e faz essa reconstrução. Então, é um assunto muito abrangente, onde a gente consegue atender tanto com pigmentos quanto com ativos regenerativos. E essa é a minha profissão, né? A gente faz essa cura através da pele, com pigmentos e com ativos regenerativos. Certo. Agora, vamos voltar um pouquinho na sua vida, assim. O que foi que fez você a escolher essa área de dermopigmentação? O que te motivou a empreender nesse segmento? E volta lá, como foi que tudo começou aí? Como que tudo começou, né? Eu sempre fui muito artista, sempre gostei de cantar, de dançar, sempre tive essa alma para arte. E não deixa de ser uma arte o que eu faço hoje, né? E no período da adolescência eu fui mãe, onde eu tive o meu corpo marcado com estrias, com cicatrizes. Com apenas 17 anos eu fui mãe. Então eu sofri na pele isso. E eu nunca tive jeito, doutor Charles, essa é a verdade. Fiz jato de plasma, N procedimentos que o senhor pode imaginar, eu fiz e nenhum tinha resultado. Então eu passei anos nessa dor. Com o meu corpo, estou te passando uma situação pessoal que eu sofri. E com isso eu era muito jovem, 17 anos, no início da vida. Fiquei lá com aquela dor. Segui no meu ramo de beleza, sempre tive salão de beleza, os meus atendimentos com todas as minhas clientes, né? Segui e a minha família ali me dando força. Com todos os procedimentos que eu fiz, nenhum deu certo. Iniciei a minha carreira na biomedicina, estudando, amei já a saúde, já estava no meio de tudo isso. Me encantei mais pela estética, fiz uma especialização em dermopigmentação paramétrica. Por quê? Porque eu fiz a camuflagem, vi que deu resultado, eu disse, meu Deus, eu preciso trabalhar com isso. Assim como eu fui curada... Você foi sua primeira paciente, vamos dizer assim. Não, eu fiz como uma profissional. Eu sei. Mas diga assim, mas na questão da avaliação. Exatamente. Você então, foi a paciente que você avaliou e viu que era uma coisa que você podia tocar como projeto de vida. Exatamente. Eu vi que era algo rendável, que iria trazer essa transformação para a vida das pessoas e que não fugia do meu propósito, que o meu propósito é servir, é curar. Então, eu sempre tive isso muito forte dentro de mim, que o meu propósito era servir principalmente as mulheres e principalmente aquelas que foram mães, que tinham a necessidade junto com a minha. Então, nisso, eu vi o meu propósito, me agarrei, as portas foram se abrindo, fiz curso com os melhores do mundo, Dr. Charles. Hoje, eu sou a primeira nordestina com formação com os melhores do mundo, que é o Rodolfo Torres e a Fernanda Jaffre. O Rodolfo Torres, ele é o criador do método internacional. Ele, a gente chama da fonte. Para você ter noção, o curso dele é mais de 6 idiomas. E ele é reconhecido mundialmente, já atendeu Grécia, já atendeu vários famosos. E a Fernanda Jaffre foi a responsável por levar o método aos Estados Unidos. Ou seja, todos os profissionais hoje que atuam lá foram... passaram por ela. E me diz uma coisa, assim, você foi para a área de saúde, escolheu a questão da dermopigmentação, mas como é o mercado aqui, por exemplo, aqui em Recife principalmente, como é o mercado dessa área? Eu falo mais, eu vou abranger. Sim. No Brasil, já é algo muito novo. Mesmo os brasileiros, que a Fernanda Jaffre, salvo engano, ela veio para... Não, era uruguaiana. Mas o Rodolfo Torres, quem criou o método é brasileiro. Então, mesmo sendo daqui o nosso método, ele é mais conhecido fora. Então, a todo momento, a gente tem que estar procurando informações, se especializando. Aqui é algo muito novo. Se você perguntar, as pessoas elas nem sabem dizer o que é camuflagem. É muito raro alguém saber o que é.
acha que é uma tatuagem, sabe muito superficialmente. Por isso que a gente tem esse papel de informar as pessoas, levar que realmente a cicatriz, a estria, ela tem jeito, ela tem cura. Então, esse é o meu propósito. E o Brasil sempre foi um diferencial, sempre foi vanguarda nessa questão da estética. Você vai analisar Exatamente. Os maiores especialistas na área de saúde em estética, sempre tem um nome brasileiro, né? Exatamente. E assim, Beatriz, como é que foi para você, jovem, vou dizer a sua idade, posso dizer a sua idade, né? Pode, claro. 24 anos, né? Assim, quais foram os principais desafios que você enfrentou no início de sua carreira e como você conseguiu superar esses desafios? Exatamente. Muitos desafios. O primeiro daquele é ser mãe solo, né? Então, ter que carregar uma criança te dá força, mas também te dá o desafio. Sim. Então, o meu filho, ele foi o meu combustível para hoje estar atendendo, transformando pessoas, vidas. Então, o desafio maior foi esse. E o nosso desafio, né? A nossa mente, ela às vezes nos coloca em uma caixa, não permitindo que a gente consiga avançar. E graças a Deus, a minha mente controlada, o meu filho como combustível, eu consegui seguir. E hoje sou referência no Nordeste, no meu ramo de dermopigmentação paramétrica. E você atende em Recife? Atendo em Igaraçu, na Clínica Feto, e atendo em Recife, no Rio Mar. Certo. Assim, você enxerga como é que você enxerga? Você já falou que é um segmento que está muito embrionário, vamos dizer aqui. Mas como é que você enxerga o crescimento desse mercado aqui no Brasil? Já sendo o Brasil um país, como eu disse, já é sempre de vanguarda nessa questão da estética, sempre nessa questão de cuidar da beleza de uma maneira geral. Assim, olhando para o Brasil como ponto de partida, né? Não como linha de chegada, eu vejo que o crescimento vai muito além do pigmento. O crescimento, eu acredito que ele vai na linha dos ativos. Sim. Então, hoje, a gente consegue montar com todo um cronograma da alimentação, a gente consegue personalizar com os ativos, cada paciente tem uma necessidade especial e a gente consegue montar um protocolo personalizado. Então, hoje, o grande diferencial vai dos profissionais a se capacitar também na área de saúde para que eles consigam ter os melhores resultados. Certo. E Recife hoje já você é um nome hoje aqui no Nordeste, mas Recife hoje já é referência nesse mercado? Recife já vamos dizer assim, que Recife já está na vanguarda? Eu sou recifense, né, doutor Charles? Sou igaraçuense, recifense. Então, a gente já leva aí como referência. E me diz uma coisa, Beatriz. A dermopigmentação paramétrica é um procedimento que atrai apenas o público feminino ou também é uma procura significativa pela parte dos homens? Na verdade, a gente consegue ter essa dualidade do feminino e o masculino, viu? Tá muito crescente, principalmente na área de camuflagem de olheiras. Sim. Eu vejo muito público masculino nisso. Porque normalmente os homens não usam maquiagem, então eles optam por usar camuflagem de olheira. É um procedimento que não dói, é super rápido e a gente consegue ter uma qualidade da pele. Então, um exemplo, a sua pele é iluminada, mas não falando diretamente a sua, a terceira pessoa. Sim. Então, normalmente a pessoa tá ali com a olheira profunda, pigmentada, e a gente consegue ter um resultado de iluminar o rosto a partir da olheira. Certo. A gente trouxe umas fotos Exatamente. de alguns procedimentos. A gente já pode colocar o primeiro clipe e depois colocar as fotos, Robson? Se quiser colocar essa foto de antes e depois, de olheira, tá bem um modelo. A gente tem como colocar, Robson, só bota a foto para ainda olhar só da olheira. Vê se você consegue colocar, só para a gente ter uma noção aí do antes e depois, como fica na questão da... A gente vê aqui um paciente, esse paciente é meu. Ele autorizou, né? Autorizou, tá tudo autorizado. Onde a gente tem um antes e depois. Sim. A gente pode ver, aqui, doutor Charles, foi apenas uma única sessão. Sim. Uma única sessão. A gente vê toda essa parte da olheira dele, bem marcada. Aí vai uma olheira
também de uma questão de insulina, qualquer que seja o tipo da olheira, a gente consegue fazer a camuflagem, tá? Até na lateral aqui, o senhor pode ver que está bem marcado, e já no depois a gente não consegue ver tanto as marcas. A gente vê o antes e depois bem evidente. Então é isso, a camuflagem ela transforma. Em apenas uma sessão a gente tem realmente um resultado. É muito grande, né? A gente já tem um resultado. Em condições normais, quantas sessões, nesse caso específico, ele precisou para ter um avanço significativo da... Então, cada corpo ele é único. Certo. Então, como esse paciente, ele fez apenas uma sessão e já temos o resultado, ele já está muito feliz com esse resultado. Sim. A gente vai fazer um retoque em pontos específicos, mas ele já está feliz. Então, vai muito do que é que o paciente quer, qual o resultado que ele espera. Sim. Então, na consulta avaliativa, a gente une a perspectiva, né, do paciente. O que é que ele precisa? Para mim, até aqui tá ótimo. Então, a gente vai ali alinhando. Geralmente, como eu falei, cada corpo é único. A gente consegue ter um resultado em 1 a 3 sessões. Sim. Então, cada método também é único. O meu método foi com os melhores do mundo. Então, o meu método, claro que vai ter mais resultado, né? Diante de toda essa circunstância. E aí, você se credenciou. Porque, aí eu vou fazer uma pergunta, é o seguinte. A gente hoje, nesse ramo de estética, a gente vê muita gente se metendo a fazer um bocado de coisa. Isso. E na verdade, se mete a fazer, faz mal feito, deixa lesão, às vezes fica pior do que estava. Eu vejo todo dia, lá no escritório eu tenho processos, inclusive, em relação a isso, de profissionais que se metem a fazer, prometem uma entrega e não entrega, pelo contrário, a pessoa sai pior. Então, para que a pessoa vá para um profissional habilitado, o que é que esse profissional precisa ter? Ou seja, de curso, qual é a especialização? Por dizer, não, doutora Beatriz Andrade, eu posso ir lá porque ela tem especialização em tal lugar, de que forma? Então, eu já sou da área de saúde, né? Faço biomedicina. Sim. Então, já é uma tranquilidade a mais que você consegue ter. Mas, normalmente, profissionais são formados em dermopigmentação paramétrica. Eles fazem um curso especializante e nessa formação. Certo. E aí você fica credenciado para... Já é habilitado. Dessa forma que acontece a habilitação. Né? A minha habilitação, ela foi feita além disso tudo. Foi feita na área de saúde. Eu fiz especialização com o Rodolfo na área de pigmentação. Fiz uma especialização em dermoativos. Então, a cada ponto que eu vejo de inovação, eu fui fazendo especializações. Por isso que há essa nomeação do Nordeste, né? Sim. Pelo Rodolfo e a Fernanda. E me diga uma coisa, hoje qual é o público-alvo? Quem é que ele procura mais? São as mulheres ainda? Ainda são as mulheres. Ainda são as mulheres e as pós-gestação. Certo. Que ficaram com aquelas estrias profundas, onde a gente... Normalmente, os procedimentos não surtem tanto efeito, porque é uma lesão, doutor Charles, em toda a derme. Então, nesse caso, né, que mais me procura. Então, nós temos a epiderme, temos a derme e a hipoderme. E a estria, em especial, ela tem de várias formas. Tem só da elastina, o rompimento da elastina, tem do colágeno. E é esse público que mais me procura é o público das estrias profundas. Porque elas querem, além da dermopigmentação, de colocar lá o pigmento na estria, uma estria que é branca, ela quer melhorar a estrutura da pele. Então, ela quer melhorar essa flacidez tissular. E isso a gente consegue com os dermoativos. Que os dermoativos hoje que eu trabalho são dermoativos coreanos, de tecnologia, ativos como ácido hialurônico, niacinamida, vitamina C. Cada paciente tem um complexo diferente que a gente faz um protocolo. Eu até brinco, eu digo que esse ácido hialurônico ele tem um bocado de função, porque tudo na estética o cara faz. Eu faço isso e aplico ácido hialurônico. Eu isso e aplico o ácido hialurônico. Então, assim, ele é o grande coringa do negócio, né? Exatamente, também. E até eu posso falar que na minha especialidade,
o ácido hialurônico, ele atua também como um preenchedor. Porque tanto ele pode ser um preenchedor, como pode ser um despigmentante, né? E no meu caso em específico, a gente tem um complexo que usa como... Não tem quando a gente faz um preenchimento facial, orofacial? Então, o preenchedor do ácido hialurônico também atua nas estrias dessa forma. Sim. O Robson é uma coisa muito impactante na apresentação de uma pessoa, né? Exatamente. Porque você dá aquele ar de cansaço, dá o ar de... Parece que existe uma energia negativa que está ali. Que fica pairando. Fica pairando em você, né? E logo, quando a gente faz o procedimento, imediato você já vê que o rosto iluminou. Então ele fez a mágica. E claro que o resultado final só vem com 40 dias. Mas já imediatamente o paciente já fica feliz com o resultado. E autoestima, né? Mexe muito na autoestima, né? E assim, quais são as diferenças, se é que existe, entre a dermopigmentação estética e a paramétrica? Então, a dermopigmentação estética, paramétrica, reparadora. Porque é um tema muito abrangente. Normalmente as pessoas usam essa reparadora para reconstrução de areolas, como por exemplo. Tem vários tipos de atuação. Hoje a minha atuação é no ramo de estética reparadora também, em cicatrizes. E também na parte apenas estética, com olheira. Sim. Então, o meu atendimento, ele abrange, mas não essa questão de areola. Sim. A gente tem as fotos da questão da estética. Vou colocar, Robson, aí, por favor. Isso. Aqui Isso aí o que é? A gente fez dermoativos aqui. A gente vê um antes e depois. Sim. Foi uma paciente que fez abdominoplastia. A gente já vê... Essa paciente, ela já tinha muita queixa de estria. Fez abdominoplastia. E ainda assim, pós-cirúrgico, ela ainda ficou com estrias. Sim. Então, a gente vê a região do umbigo totalmente desconstruído. Sim. Incomodava muito ela. Tinha algumas regiões que na foto não dá para ver muito bem, que tinham queloides. Então, com os ativos, a gente conseguia um resultado incrível no umbigo. Sim. Em todo o corte da abdominoplastia, a gente também conseguia um resultado na estria. A gente conseguiu aí quase que 100%, né? Na foto a gente consegue ver. Que o depois é claro que está embaixo, né? Isso. Mas normalmente a gente consegue entre 55% a 95%. Eu não digo 100% porque, como eu falo, é um corpo, né? Claro. Não é algo que a gente vai copiar e colar. Né? Nosso corpo reage de forma diferente. Você tem outra foto aí, Robson? Tem várias. Coloca aí. Esse caso foi do Rodolfo. A gente vê que foi uma lipoaspiração, onde esse paciente foi cauterizado, teve toda essa queimadura. Então, aqui são queimaduras. Onde esse paciente teve uma necrose nessa região. Ele foi fazer toda. a lipoaspiração. Foi fazer a lipoaspiração. Esse caso não é meu. Esse caso é do Rodolfo, onde eu fiz a especialização. Onde a gente consegue ver um antes. Imagina o quanto que esse paciente sofreu no pós-cirúrgico. E olhar essas marcas, o quanto que lembra ele aquele momento de dor, né? E aí tem um depois... Bota o depois aí, Robson. O depois com algumas sessões. Ainda não é o resultado final. Certo. Mas a gente já consegue, veja que melhora. Então, veja a transformação que a gente consegue fazer através da pele. A evolução da sessão, né? Da sessão. Outro caso de antes e depois de uma paciente, também do Rodolfo, onde a gente consegue ver o antes e depois de uma abdominoplastia, onde tem a reconstrução do umbigo e toda a região. Tinha até umas partes, doutor Charles, que tinha queloides, que são crescimentos anormais das nossas células. Eles costumam... Acredito que o senhor já viu, né? Sim, já vi. Costuma ficar mais marcado, costuma incomodar. E, normalmente, os profissionais da dermopigmentação, alguns deles não atuam nessa área. Tem que ter uma especialização para que consiga atuar. Porque a queloide, além de incomodar, ela pode crescer se o paciente, se a profissional não for habilitada. Pode piorar o caso da queloide.
Sim. Então, tem que ser um profissional que seja capacitado. Às vezes o cara vai procurar um profissional que não seja capacitado, aí volta pior do que foi. Do que já foi, exatamente. Aqui a gente vê um caso sutil que ainda assim era uma queixa e a gente consegue refinar até o que já era bom. Né? Um caso de cicatriz de joelho, acredito que no período da infância, e algumas marcas de corte, esse pós foi imediato. E a gente já consegue ter o resultado num pós imediato. Então, se, por exemplo, eu faço uma cirurgia e com pouco tempo eu noto que fiquei com queloide, cicatriz, então quanto mais cedo eu procurar o procedimento de dermopigmentação, ajuda na recuperação ou isso é... Não, vai assim. Quando é um procedimento cirúrgico, a gente pode atuar após 1 ano. Certo. Onde tem todo o processo de regeneração da pele por meio de fibroblastos. Por exemplo, eu fiz a cirurgia, aí eu poderia ter feito em 1 ano, aí deixei 5 anos. O efeito da dermopigmentação, quando eu faço por 1 ano ou 5 anos, ela é diferente? Não. A gente consegue ter resultados incríveis em qualquer momento que seja. Certo. Depende muito do corpo, da profissional. E como o corpo vai reagir? Como vai reagir. Mas, em geral, consegue ter resultados incríveis. Se você tem uma cirurgia há 10 anos e ficou com queloide, ficou com toda aquela região diferente, o tom da pele, porque a gente atua no tom da pele e na estrutura. Então, se você tem essa queixa, consegue sim resolver. Certo. Como aqui, ó. A gente pode ver esse antes e depois, não só da cor, como da estrutura da pele. É um antes e depois real. Do Rodolfo, onde a gente consegue ver essa mancha destoando muito da pele, a gente consegue fazer o clareamento através da dermopigmentação e com os ativos também. Vamos lá, Robson. Tem mais? Acabou? Acabou a foto? E aí eu pergunto, Beatriz, como todo homem é frouxo, dói? Não dói. Não dói? Não dói. Incrível que não dói. Porque tem toda uma angulação da caneta, o tipo da agulha. Então, é muito superficial. O que é que a gente sente? Sempre me pergunta, não vou sentir nada. Vai sentir. Você vai sentir que tem uma caneta te riscando. Não vai ser algo doloroso. Você vai sentir que tem algo te riscando. Algo que não é o normal. Não precisa de anestesia, não? Não precisa de anestesia, mas caso precise, a nossa clínica consegue fazer esse processo. Porque além de mim, tem uma biomédica de plantão, tem uma médica de plantão, então a gente consegue dar esse suporte. Não é qualquer clínica que consegue te dar esse suporte, tá? As 2 clínicas que atendo, tem outros profissionais. Inclusive, na clínica do Rio Mar, a gente tem até um carrinho de parada. Certo. Então, qualquer intercorrência que venha ter, a gente consegue ter esse aparato. Certo. E em média, porque como você disse, cada procedimento é procedimento, em média, quanto dura um procedimento da dermopigmentação paramétrica? E se há necessidade de retoques, ou seja, retoques periódicos, ou seja, eu faço quando eu tenho uma cicatriz aqui, aí eu vou fazendo um procedimento só, resolve? Ótima essa sua pergunta, doutor Charles. Eu escuto muito no meu consultório. Beatriz, quanto tempo que eu vou precisar fazer esse retoque? Normalmente, de 5, 10 anos, uma vida toda, né? Normalmente, a gente faz o retoque a cada 5 anos, ou uma vez em 10 anos, ou não necessita. Vai de cada corpo. Vai certo. De cada região também. Certo. Então, assim, você tem um paciente que pode fazer um procedimento similar e não precisar retocar, e outro que precisa, dependendo muito de como Depende o organismo muito daquele, porque tem um processo que a gente chama de fagocitose, né? Não é algo que nasceu com a gente, né? É algo que foi implantado. Então, o nosso corpo, as nossas células, elas vão digerindo o pigmento na nossa pele e, com o tempo, vai expulsando e partifica. Vai expulsando e partifica. Então, a parte que é digerida morre com a célula e fica ali o que resta na nossa pele. Então, com o tempo, a célula fazendo todo esse processo mensalmente, diariamente, a gente consegue ter um resultado incrível do restante que fica dos pigmentos. Tem alguma contraindicação? Ou seja, o paciente chega lá, tem um problema,
Aí vocês, olha, esse paciente aqui a gente não pode... Se existe alguma contraindicação, o perfil de pacientes que não podem realizar a demopigmentação paramétrica, tem? Tem sim. Alguns casos de pacientes autoimunes, alguns pacientes que estão ali com a diabetes desregulada, que estão em um momento de até fragilidade emocional absurda, né? Porque o cortisol interfere na restauração da nossa pele. Então, pacientes que estão em um processo agudo de ansiedade, agudo de depressão. Eu falo sobre algo muito pontual, tá, doutor Charles? Certo. Não é que qualquer pessoa que tem ansiedade, qualquer pessoa que tenha depressão, até porque hoje é todo normal. Mundo hoje é arcada, né? Você fica com a cicatriz muito grande. Você fica com... Principalmente a mulher, uma cicatriz contraída, né? Da queimadura. Cada cicatriz, ela tem um aspecto muito único. Umas são... tróficas, hipertróficas, são atróficas, são, um exemplo, mais profundas, são mais elevadas, no linguajar, né, mais fácil de compreensão. Então, cada cicatriz ela é única e ela tem um processo único de resolver. E nessa revista a gente consegue ver esses tipos de cicatrizes, todos os tipos. Certo. E o resultado, Beatriz, como é, por exemplo... na questão de estria, o resultado ele é rápido? Qual em média a duração de tempo? Eu sei que é subjetivo, cada paciente paciente, mas em média, mais ou menos. Em média, depende de cada tratamento, né? Sim. Com a camuflagem, com o pigmento, a gente já consegue ter um resultado na primeira sessão. Sim. A gente já vai ver que pigmentou, porque é como se fosse uma tatuagem, doutor Charles. A diferença é a angulação da caneta, o tipo de tinta e onde a gente consegue colocar. Então, em geral, na primeira sessão, o paciente que pigmenta já vai ter resultado. Certo. Ele já vai ver. É a forma como o organismo reage. Como o organismo reage. Então, ali a gente já consegue ter resultado. Quando o paciente opta pelo tratamento, que aí é com os dermoativos também. Por isso que na consulta a gente sempre alinha a expectativa do paciente. Ele chega para mim, doutora Beatriz, eu quero resolver a minha estria. Eu digo como? Que você precisa resolver primeiro a flacidez ou o que te incomoda mais é a cor. Porque às vezes o que incomoda o paciente mais é a estrutura da estria. Sim. E outras vezes o que incomoda mais é a cor. Né? No meu caso em especial, eu sempre me coloco nessa posição de falar do meu caso, porque era tudo. Era tanto a flacidez tissular da pele, a estrutura da pele, quanto a pigmentação dela. Então, hoje eu vejo o meu corpo totalmente transformado, mas eu fiz os dois. Então, em geral, eu tive alguns resultados. Eu fiz 3 de ativos e 3 de camuflagem com pigmento. E vou fazer mais uma para dar um retoque. Eu mesma vou fazer o refinamento. Coisa boa. Eu vou falar, me diz uma coisa, aí você faz o procedimento. O paciente precisa ter algum protocolo nos primeiros dias após o procedimento? Porque às vezes o cara diz, não pode levar sol, não tem umas coisas assim, né? Isso. Então, assim, sempre quando a gente está na consulta, eu te passo todo o pré-procedimento, o que é que precisa, o que é que pode fazer, o que não, e o pós. Eu não coloco muito numa bolha o paciente. A gente está no mundo, a gente precisa viver, né? A gente não vai deixar de comer, não vai deixar de se expor ao sol, não existe isso. Então, em geral, o que eu sempre coordeno ele é os 40 dias sem exposição direta ao sol. Ele vai poder andar de roupa no sol. Caso seja feita na região das olheiras, a gente vai poder tomar sol, mas com proteção, de forma indireta. Então, há todo um cuidado em relação ao sol, protetor solar, no pós, bastante água, como o senhor está fazendo agora, né? Para ajudar todo esse processo de inflamação. E também, no pré, que a gente avisa, às vezes o paciente vai fazer uma ressonância na região. E aí vai ter que suspender por um tempo esse procedimento até que seja feito o exame. Me diz uma coisa, Beatriz, esse procedimento pode ser realizado em qualquer tipo de pele e cicatriz ou existem algumas limitações técnicas? Em qualquer tipo de pele e cicatriz? Sim. Sim. Desde que ela esteja íntegra, desde que ela esteja cicatrizada. E né? não tem íntegra não, que a estria ela não é íntegra.
Mas, por exemplo, eu tenho uma cicatriz, vamos dizer que eu tenha levado um corte quando era menino, eu estou com 57 anos, e aí eu queira fazer o procedimento. Não tem problema nenhum, não, né? Não tem problema nenhum. Desde que o senhor esteja saudável, esteja tudo dentro do ok, não tem problema algum. E eu digo assim, tem paciente que é diabético que faz sim, desde que esteja controlado. Até porque tem pacientes que fazem cirurgias, né? Que são diabéticos. Então, eu conheço muito. Não tem... É possível combinar a dermopigmentação com outros tratamentos estéticos? Tem sim. A gente primeiro precisa definir a expectativa do paciente. Sim. Se a expectativa dele é primeiro tratar a flacidez, que é o que mais incomoda, a gente vai fazer um protocolo linkado à flacidez e depois pigmentar. Então, vai do que ele precisa por momento. Certo. Me diz uma coisa, aí uma pergunta minha, por exemplo, uma cicatriz no rosto, certo? Uma cicatriz no rosto, que o Scarface tem uma cicatriz aqui, um corte aqui grande. Pela estrutura da pele do rosto, ela é mais fácil de você regenerar do que em qualquer outra parte do corpo, ou é uma pele só? A nossa pele é um órgão vivo. Então, qualquer que seja a área, ela vai ter a sua facilidade. Claro que tem o fator da idade, né? Então, a regeneração da pele, ela vai acontecer de uma forma total. Então, vai muito da sua alimentação, vai muito do timing do sol, tem toda essa questão. E ela vai regenerar por completo toda a parte do corpo. Certo. Deixa eu lhe fazer outra pergunta aqui, talvez. Eu tive muita espinha. Sim. Certo? E deixou marcas. Sim. Eu até brinco, eu digo, quando eu era adolescente, eu era a espinha. Né? Eu não tinha espinha, eu era a espinha. A dermopigmentação pode fazer alguma recuperação, alguma coisa assim, ou é outro ramo da estética? É outro ramo da estética, porque, na verdade, o senhor Porque são cicatrizes, né? Você fica com cicatrizes. São cicatrizes. Até poderia ajudar em alguns pontos, mas a gente precisa ser muito claro com o paciente. O que ele precisa é outro caminho. Sim. Aí eu não sou dessa área, mas provavelmente eu precisaria aí de um tratamento com peeling, algo mais levado. Eu nunca tive coragem de fazer peeling, não, pessoal. Tá, daqui a pouco esse podcast aqui eu já vou estar de botox, fio de ouro e com roxo. Eu vou ficar bonito, aquele velho todo esticado. E harmonização facial, feito meu amigo Flávio Fuba, que tá fazendo visagem, como é? Visagismo, né? Visagismo. Visagismo. Ele tá com o cabelo todo diferente. Mas assim, você, você sente, você percebe a relação entre a dermopigmentação paramétrica e o resgate da autoestima dos pacientes. Isso é lógico, né? Exatamente. Porque cada dor é única também, né? Cada pessoa sente de uma forma diferente. Às vezes, um silicone marcado, você coloca um biquíni e hora ou outra, no momento que você se movimenta, mostra aí aquele desconforto. Às vezes, você faz uma mastopexia na região do seio e quer ter essa liberdade de tirar a lingerie e se sentir confiante. Porque você se submete a uma cirurgia dessa para se sentir confiante também, né? Para se sentir bonita, se sentir bem com a sua pele. E às vezes a gente não consegue ter esse resultado total. É até uma questão, você falou em equipamento, com aí, inovações tecnológicas, é uma coisa que já está chegando, ou já chegou, né, nessa questão da dermopigmentação. Então, nessa área a gente agora tem produtos especializados. A gente usava as tintas de tatuagem com alguns tons parecidos, faziam algumas espécies de colorimetria. Sim. E hoje a gente já tem alguns produtos específicos. Certo. E assim, você já fez uma projeção daqui a 10 anos, como está como é que você imagina daqui a 10 anos esse segmento aí da dermopigmentação? Grandioso, viu, Dr. Charles? Eu já vejo as pessoas transformadas com isso tudo. É um segmento que vem crescendo muito na área
dos ativos, então eu já vejo uma inovação nessa parte, já vejo também uma inovação com os lasers específicos para remoção de alguns procedimentos que foram mal sucedidos. Então, hoje a gente tem alguns lasers, mas acredito que a tecnologia vai ser mais específica também na área da remoção de alguns procedimentos que acabam por não darem certo. Hoje o mercado da dermopigmentação é um mercado novo ainda, né? Sim, é novo. A gente já está meio que no futuro. Essa é a verdade, né? A gente já está aí um passo à frente de tudo que a gente já passou. Então, a gente consegue ter uma projeção a partir dos lasers que vão vir na parte de remover, né? E toda a tecnologia para facilitar o trabalho do profissional. Porque hoje a gente ainda tem essa dificuldade de manipular para cada tom de pele uma cor específica. Um exemplo, o seu fototipo. Seu fototipo é o 2, se é um homem branco. Então, a gente não consegue ter uma tinta pronta em uma máquina. Então, eu já vejo a tecnologia fazendo o tom exato da sua pele. A gente tirando uma foto e saindo o tom exato da sua pele. A gente já consegue ter essa perspectiva na maquiagem. A gente já tem essa tecnologia, mas não nos pigmentos de tatuagem, porque são diferentes, né? Eles têm uma densidade diferente, cada cor tem um peso diferente. Então, eu já vejo a tecnologia ajudando nisso. Quero lhe agradecer, por ter aceito o nosso convite, agradecer ao nosso amigo Flávio Ramos, está meio desaparecido, mas a distância não diminui as amizades. E muito obrigada, doutor Charles, como eu falei, né? O seu programa enriquece a gente, informa esse povo que precisa saber sobre empreendedorismo feminino, sobre música, saúde e educação. Obrigada. Eu que agradeço e dizer a todos que nos acompanham aí no nosso canal do YouTube, no nosso Instagram e aqui 150 segunda-feira, estaremos aqui, se Deus quiser, na próxima segunda-feira. É como eu digo, a gente falou de política semana passada, falou de turismo, hoje a gente fala de um ramo da estética e da saúde, que é a dermopigmentação paramétrica, e a gente traz vários tipos de conteúdo para poder propagar a informação. Beatriz Andrade, mais uma vez, muito obrigado, sucesso. Obrigada, doutor Charles, eu também. Deus nos acompanhe sempre, que nos acompanhe aí no nosso podcast, você que nos ajudou, a gente vai